Alô, amigos. Uma segunda-feira de noite em que a ponta de baixo foi sacudida e teve emoção. Eram 3 jogos do Campeonato Brasileiro. É bem verdade que o Vasco da Gama, que estava a perigo, já é o 8º da competição. O Diniz acertou o Vasco. O Vasco deu um chocolate no Fluminense, não passou nem um susto e ganhou por 2-0. No Maraca. Mas, no Alfredo Jaconi, o Juventude fez 1-0 no Bragantino. E, no outro jogo, na Vila Belmiro, o Santos perdeu para o Vitória por 1-0. O Juventude somou 3 pontos. Ele ainda está respirando com os aparelhos. Matematicamente tem boas possibilidades, mas precisa ainda muita coisa. Mas ainda precisa. Não é o caso do Sport Recife, que não precisa mais nada. Já está meio que sacramentado. E o Fortaleza não está longe deste embalo. Mas onde eu queria chegar era o seguinte: quando uma equipe está na ponta de baixo e joga no desespero, ou está no meio da tabela, ou está quase para chegar próximo ao descenso, ela precisa ter comprometimento e entrega. E eu não estou vendo isso na maioria dos jogos da dupla Grenal. Os últimos jogos do Internacional, a história que o Inter tem para contar é de que ele não deixou o Botafogo respirar e venceu. O resto foi tudo sufoco. Foi só jogo de desesperados. A coisa não anda, não flui. E o Grêmio, se nós olharmos, vou pegar o Grenal, porque daí é briga caseira, e o jogo contra o São Paulo. De repente, num jogo em que tu toma 4, se tu olhar no contexto todo do jogo, tu ainda poderia dizer, mas o time teve comprometimento, brigou, suou, sim, não se entregou no... O Grêmio contra o time, no último jogo que o Grêmio teve, contra o Bahia, o Grêmio foi um time esperando o árbitro terminar o jogo. Se fosse aos 30 do primeiro tempo, eles iam agradecer a arbitragem. Então não tem comprometimento, não tem entrega. Coisa que no jogo ontem do Santos com o Vitória teve até de sobra, tanto de um lado como do outro. Foi um jogo feio, um jogo enroscado? Foi. Mas foi um jogo brigado, um jogo suado, um jogo de entrega. É o mínimo que a gente espera do jogador. Se comprometer com aquilo que ele assinou no começo do ano ou no ano passado, no contrato que ele tem. E que não é pouco no final do mês, na maioria dos brasileiros que andam por aí, batendo biela. A situação da dupla Grenal, eu não estou nem aí, eu não estou nessa conta de que está perigo o Grêmio Inter para a ponta de baixo. Não estou nessa matemática. O Vitória é o primeiro na zona do rebaixamento. O Santos tem o mesmo número de pontos, mas nos critérios sai fora. É 31. O Grêmio tem 36 e o Inter tem 35. É próximo? É. Mas se nós olharmos que o Inter não vai ganhar desse, não vai ganhar daquele, o Grêmio não vai ganhar disso, não vai ganhar... Mas se for essa matemática, e os outros vão ganhar todas? Também não vão. Então, vai mais ou menos bater para fugir. Mas que ano ruim, hein? Que ano complicado. Fora completamente da curva. Não aconteceu absolutamente nada para poder entusiasmar. Eliminações em Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. E o Campeonato Gaúcho, pode contar alguma história do Campeonato Gaúcho? O Inter até tem uma taça. O Grêmio ganhou a Recopa com o São José, lembram? E aí? Comemorou, não tinha mais nada para comemorar mesmo. Então a coisa está andando de mal a pior. E o departamento médico é o que mais trabalha, bem mais do que o departamento físico. Eu nunca vi tanto jogador no departamento médico, de todas as equipes. O que está havendo nesse Brasil, meu Deus do céu? É excesso de jogos. Mas o Cuejar chegou faz 2 anos e está ainda fora de forma. E daí? Quem é o culpado disso?
O preparador que não sabe nada ou ele que não tem comprometimento? É a pergunta que está aí. E assim a coisa vai andando. O jogador está na relação até sábado. Daí ele tem um desconforto. E aí ele tem uma coisinha aqui. É muito mimimi para barbado. Muito mimimi para barbado. E aí o torcedor que vai ao estádio, é convocado, coisa parecida, não pode, de repente, vaiar, porque não está ajudando o time. Ah, eu tenho que ouvir isso e eles querem que eu assine embaixo. Aqui, papagaio. Os jogadores têm que ter mais comprometimento com a causa. Pelo menos se entregar dentro do jogo. Mas quando eles estão no banco, com a chuteirinha do lado, só esperando a pantufa, deixa em casa. Deixa em casa, mete uma multa porque não está comprometido e deu. Acabou. Ah, mas aí ele vai ficar o ano todo emburrado. E problema dele. O time está se ferrando. Mas aí os dirigentes têm culpa em cartório porque contratam jogadores que a gente já sabe que o currículo dele é de confusão, departamento médico e sem comprometimento. Mas é só terça-feira. O Inter joga amanhã com o Bahia. Né? Clica aí, então. Dá uma pegadinha, por quê? Nós estamos todos os dias aqui de segunda a sexta com a Sorri Fácil. Porque sorrir é uma conquista. A Sertel é a força que nos une. E a Ômega é a construtora e incorporadora. E você é o meu convidado para compartilhar. Eu estou agradecendo a sintonia de hoje e o carinho de sempre.